O Evangelho de hoje nos desafia nossa tendência humana de comparar nossas vidas e bênçãos com as dos outros, muitas vezes gerando inveja ou ressentimento. Jesus nos convida então a confiar plenamente na justiça de Deus, que não se recompensa pelo quanto trabalhamos, mas pela disposição de nossos corações em aceitar seu convite. Então hoje, esse Evangelho nos ajuda a abandonar comparações desnecessárias, a focar na gratidão por tudo o que recebemos de Deus. E ele nos lembra que, independentemente de quando chegamos à vinha, a recompensa final é a mesma: a graça e o amor de Deus. E essa mensagem nos liberta da pressão de buscar mérito diante dos outros, nos convida também a caminhar com humildade e confiança, sabendo que Deus sempre provê o que é justo e bom para cada um de nós. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 20, versículos do 1 ao 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiros e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos, este lindo evangelho de hoje nos apresenta a parábola dos trabalhadores na vinha, que pode à primeira vista parecer desafiador em termos de justiça, não é mesmo? Só que quando mergulhamos nas palavras de Cristo, percebemos que esta parábola revela então a profundidade da graça divina e também a lógica do reino dos céus, e supera toda a compreensão humana. Mas antes de entender plenamente este evangelho, nós precisamos contextualizar. Esta parábola é uma das mais emblemáticas do Novo Testamento e fala sobre o reino dos céus, comparando-o a um patrão que contrata trabalhadores para a sua vinha. E começa com um patrão saindo de madrugada para contratar trabalhadores, firmando com eles o pagamento de uma moeda de prata por um dia de trabalho. Então ele retorna à praça em diferentes horários, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 13 e por fim às 5 da tarde, sempre contratando mais trabalhadores e prometendo pagar-lhes o justo. Agora, quando o dia termina, o patrão ordena que os trabalhadores sejam pagos, começando pelos últimos. Todos, inclusive os que trabalharam apenas uma hora, recebem a mesma recompensa, ou seja, uma moeda de prata. Agora, queridos, os trabalhadores que passaram o dia inteiro na vinha esperavam receber mais do que os últimos. No entanto, o patrão lembra que eles haviam concordado com aquele valor e que ele é livre para ser generoso com os outros como desejar. Então, queridos, o pano de fundo desse evangelho é o conceito de justiça divina. A justiça de Deus não é calculada da mesma maneira que a justiça humana. Aos olhos de Deus, todos os que entram em sua vinha, independentemente da hora ou até mesmo do esforço, são dignos da mesma recompensa, ou seja, o reino dos céus. Isso, na prática, é uma demonstração clara da graça de Deus que é abundante e igual para todos. E esta parábola, queridos, reflete o contexto social e econômico da Palestina lá no primeiro século. Naquela época, era comum que os trabalhadores esperassem nas praças para serem contratados para trabalhos diários. A imagem do patrão que volta, então, repetidamente à praça demonstra a generosidade divina que chama a todos, a qualquer momento da vida, tudo para entrar no reino dos céus. Jesus, então, utiliza esta parábola para ensinar seus discípulos sobre a natureza do reino dos céus, onde a justiça não é medida pelos padrões humanos de meritocracia, comparação, mas sim pela misericórdia e generosidade divinas. Então, queridos, observem. Nós também vivemos em uma sociedade que preza pelo mérito, pelo esforço individual e pela retribuição proporcional. Desde cedo aprendemos que quanto mais trabalhamos, mais merecemos. Só que esta parábola de hoje nos desafia a repensar essa lógica. O reino de Deus, a recompensa, essa não é baseada no mérito ou no tempo de serviço, mas na graça. Isso até pode nos incomodar, assim como incomodou os primeiros trabalhadores da vinha. Afinal, o pensamento comum é que aqueles que trabalharam mais devem receber mais. Mas Jesus nos ensina que Deus não distribui suas bênçãos com base no que fazemos, mas sim com base em sua bondade infinita. Nos dias de hoje, enfrentamos desafios semelhantes, não é mesmo? Muitas vezes, olhamos para a vida dos outros e nos comparamos, porque eles parecem receber mais, mesmo fazendo menos. Aí vem a inveja, os ciúmes, sentimento de injustiça. Tudo isso pode tomar conta de nossos corações. Então, esta parábola de hoje nos convida a abandonar essas comparações, a confiar no plano de Deus que tem para cada um de nós. Ele sabe o que é justo para todos, e sua justiça é sempre temperada com misericórdia. Então imagine, queridos, alguém que vive uma vida inteira dedicada à fé, à caridade, ao serviço ao próximo. Ele poderia, em certo momento, sentir-se frustrado ao ver outra pessoa que se converteu tardiamente,
essa pessoa receberá as mesmas graças e promessas divinas. Só que essa visão é limitada. Deus nos ensina que sua bondade é ilimitada. Todos são bem-vindos ao seu reino, independentemente do momento em que atendem ao chamado. Então pensemos em nossa realidade. Em muitas famílias, é comum que filhos sejam comparados entre si. Um pode se sentir menos amado ou menos recompensado porque o irmão parece ter mais sucesso ou mais atenção. Só que o amor de um pai ou uma mãe não é dividido por mérito, mas oferecido igualmente a todos os filhos, independentemente de suas conquistas ou até mesmo de seus fracassos. Da mesma forma, o amor de Deus por nós não depende de quantas boas obras fazemos, mas de nossa disposição em responder ao seu chamado, seja cedo ou tarde na vida. E essa lição é muito importante porque nós vivemos sobre a constante pressão de sermos bem-sucedidos, de acumularmos conquistas. A mensagem de Jesus, então, nos liberta dessa ansiedade. Não é o acúmulo de méritos ou o quão cedo começamos essa nossa caminhada que determina a nossa recompensa, mas sim a graça e o amor de Deus que são distribuídos generosamente a todos os que respondem ao seu chamado. É possível afirmar, queridos, que uma das lições mais importantes deste Evangelho é a generosidade de Deus. Ele não olha para as nossas vidas como uma tabela de méritos, como muitas vezes fazemos uns com os outros. Ele nos chama para trabalhar em sua vinha e também nos oferece a recompensa da vida eterna. Isso nos lembra que o reino de Deus não é algo que podemos ganhar por nós mesmos. É um presente, é um dom que nos é dado não porque o merecemos, mas porque Deus nos ama incondicionalmente. Então, quando nos encontramos desanimados, comparando nossas vidas com as dos outros, precisamos lembrar que Deus tem um plano único para cada um de nós. E sua justiça é perfeita, mesmo que às vezes não a compreendamos plenamente. Então, queridos, com todas as lições do Evangelho de hoje, lições importantes, uma verdadeira aula de como ser uma pessoa melhor. Veja que o Evangelho nos chama a abandonar o julgamento, a inveja, a confiar então na generosidade de Deus. O Senhor nos convida a trabalhar em sua vinha com alegria, sabendo que no final todos receberemos a mesma recompensa, ou seja, a vida eterna ao lado dele. É uma lição que desafia a nossa lógica humana, mas nos aproxima da verdadeira compreensão da justiça e misericórdia divinas. Que possamos então viver essa verdade com humildade, gratidão e confiança em Deus, que nunca nos abandona. Ó Senhor Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Por isso, Senhor Deus, Tu és o justo e misericordioso, que distribui graças sem medida. Hoje, através deste lindo Evangelho, ao meditar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, pedimos que nos ensines a confiar em Tua generosidade e então abandonar toda comparação e inveja. Ajuda-nos, Senhor, a entender que no Teu reino, o valor de cada um não é medido pelo tempo ou esforço, mas pelo Teu amor infinito. E possamos acolher com gratidão as bênçãos que derramas sobre nós, sem questionar aquilo que concedes aos outros. Dá-nos um coração humilde, capaz de trabalhar em Tua vinha com alegria, sabendo que a recompensa que ofereces é um presente da Tua graça e não um fruto dos nossos méritos.
Fortalece, Senhor, nossa fé em Tua justiça e bondade, especialmente nos momentos em que não compreendemos Teus caminhos. Que possamos sempre confiar no Teu plano e caminhar ao Teu lado com esperança e muita paz. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, lhe convido. Deixe também o like no vídeo, o gostei, o joinha. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe também este evangelho. Faça chegar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Lhe convido a acompanhar também o canal Eviva lá no Instagram. É @canal Eviva. E hoje, como na segunda-feira, não haverá oração da noite. Terá um vídeo curto, mas muito especial. Uma mensagem profunda. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Como sempre, este vídeo curto nem sempre você é notificado na hora, mas irei deixar na primeira página do canal. Acompanhem e compartilhem. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.